E eu queria hoje, nessa abertura aqui, nesse bate-papo de todas as manhãs, que infelizmente está sempre recheado o noticiário com tragédias, violência. Semana tivemos racismo, né? Novamente 2 oportunidades do futebol em Minas Gerais, também na Ucrânia, enfim. Eu queria dar 2 boas notícias e também fazer 2 alertas nesse nosso bate-papo aqui inicial. A primeira boa notícia foi uma divulgada ontem, uma pesquisa do IBGE, que revela que pela primeira vez negros e pardos formam a maioria dos alunos nas universidades públicas do Brasil. Ano a ano esse número de brasileiros vinha ganhando espaço no ensino superior e, segundo o IBGE, no ano passado, negros e pardos eram um pouco mais da metade dos alunos em universidades públicas, 50,3%. É um enorme salto. Se a gente comparar, por exemplo, com o número de 2005, em 2005 eram representados por apenas 5,5% dos universitários. Então, olha a diferença. Em 2005, 5,5% de universitários eram negros e pardos. Agora, ano passado, número de 2018, esse número saltou para 50,3%, de acordo com o IBGE. O que significa um avanço claro no país, onde a maioria da população é formada por negros e pardos, ou seja, estatisticamente, essa parte da população já deveria formar a maioria entre os alunos das universidades públicas no país, mas essa conquista só foi alcançada finalmente ano passado. Então essa é uma boa notícia, tem uma inversão no quadro que a gente acompanhava até então nas universidades públicas do país. Agora, o alerta nessa mesma pesquisa do IBGE é que o rendimento médio salarial dessa população no ano passado foi de R$ 934, enquanto o rendimento dos brancos foi quase o dobro, R$ 1.864. Ou seja, quando analisamos o salário em cargos de nível superior, por exemplo, os brancos recebem uma diferença 45% a mais. Então ainda hoje tem uma diferença significativa nos salários. Outro dado que essa pesquisa mostra e também revela sinais de alerta é que em cargos de chefia, os negros e pardos ocupam apenas 30% das vagas. De qualquer forma, há uma melhora e é importante salientar isso em relação às décadas de 80, 90, nessa balança entre as raças do Brasil. E a primeira etapa é essa mesmo, ou seja, a formação em nível superior. Você tem que aprender, tem mais estudantes negros e pardos que têm uma condição de conhecimento maior, e aí isso deve se refletir na frente, tomara, em melhores salários, maior representatividade em cargos de chefia nos próximos anos, tomara que isso vire de fato uma realidade. A outra boa notícia veio de Brasília, no encontro bilateral realizado durante o BRICS, essa cúpula que está sendo realizada na capital federal. O Brasil está recebendo líderes da Índia, da África do Sul. Ontem, o Vladimir Putin, presidente russo, chegou também na capital federal, além da China. O presidente Jair Bolsonaro ontem teve um importante encontro com o líder chinês Xi Jinping. Esse foi o segundo encontro recente de Bolsonaro com o presidente chinês. E mais uma vez, os dois líderes, Bolsonaro e Xi Jinping, mostraram interesses mútuos de ampliar, diversificar, aumentar, enfim, o comércio entre os dois países. A China já é hoje o principal destino das exportações brasileiras, numa relação da balança comercial que tem números favoráveis ao Brasil. Antes de falar sobre esses números, eu queria falar sobre uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro. Se durante a campanha do ano passado, então o candidato disse que a China estava comprando o Brasil, não é que queria comprar produtos do Brasil, que estava querendo comprar o Brasil, falou da Amazônia, nessa, enfim, história que o Bolsonaro tem na cabeça, o chanceler Ernesto Araújo chegou a disparar que o Brasil não venderia sua alma para a China comunista, né? Isso eles falaram lá atrás. O que se vê agora é uma mudança bem-vinda no discurso, já que existem interesses mútuos de, por exemplo, fazer com que os chineses invistam em obras importantes aqui no Brasil, que tomara sejam feitas muito em breve. Eu estou falando de aeroportos, estou falando de ferrovias. Na semana passada participaram do leilão junto com a Petrobras, exploração de campos de petróleo, portos, metrô, além da tecnologia 5G. O Brasil está muito perto de ter a tecnologia 5G e a China vai entrar com grande interesse nesse mercado aqui no país. É um mercado que interessa aos chineses, né? Então, essa é a boa notícia, ou seja, o Bolsonaro deixou de lado o discurso ideológico da campanha
e foi negociar com a China comunista, né? Propaganda da campanha que de comunista não tem nada, né? A China capitalista cresce ano após ano na economia e é já hoje o principal parceiro econômico do Brasil e pode ser ainda mais. Tomara, né? Essa relação com a China também é fundamental para servir numa concorrência, por exemplo, com os Estados Unidos. Bolsonaro pode ser amigo do Trump, não tem nada contra, né? Mas na hora de negociar, precisa ver o que é melhor para o Brasil. É negociar com os Estados Unidos? É negociar com a China sem ideologia. Então esse avanço é importante, é a boa notícia. A notícia que merece atenção foi o papo do ministro Paulo Guedes propondo um acordo de livre comércio com a China, o que deixou muitos empresários brasileiros com cabelos em pé. Paulo Guedes está tendo um papel de destaque no governo Bolsonaro, encaminhou reformas importantes, tentando resolver estragos significativos na nossa economia. Mas ontem falou de criar essa região de livre comércio e mais. Disse que o Brasil não se importaria de perder a posição de superávit que hoje mantém na balança comercial. E aí ninguém entendeu nada. Como assim? O Brasil não se importaria de perder essa posição. Hoje, o superávit do Brasil, que é o quanto o país vende e quanto o país compra. Então hoje o Brasil é superavitário. Azul. É azul. Ele vende mais para a China do que ele compra da China. Então vamos a alguns números. Ano passado, em 2018, o superávit do Brasil foi de quase 30 bilhões de dólares. De janeiro a outubro deste ano, o acumulado já está em 21 bilhões. É verdade que o Brasil manda para a China, exporta produtos agrícolas, minerais e compra produtos com valor agregado, produtos mais caros, produtos da indústria chinesa. Mas ainda assim, se trata de um superávit fundamental para a economia brasileira. Ou seja, o que se espera é que essa parceria não apenas seja mantida, mas como seja ampliada. Só que não com o Brasil perdendo o superávit, ou seja, comprando mais da China, como disse o ministro Paulo Guedes. Então, não cabe essa história do Paulo Guedes de acabar com o protecionismo, porque quem pode se dar muito mal em tudo isso são os produtores brasileiros, o empresariado, os agricultores brasileiros, enfim, a produção nacional. E o que a gente não pode agora é perder emprego. Tem um outro detalhe nessa história, que qualquer acordo de livre comércio com outro país tem que ser aceito pelo bloco, pelo Mercosul. E nesse caso específico, a Argentina, por exemplo, jamais ia aceitar que o Brasil fechasse um acordo de livre comércio com a China, né? Hoje, a Argentina é onde o Brasil mais vende produtos da indústria. E aí a gente volta a lembrar, recentemente, quando esteve na Argentina, o Paulo Guedes propôs a criação de uma moeda única no Mercosul, algo que já foi esquecido por completo. Ou seja, não fazia sentido lá atrás o Paulo Guedes ter falado nessa criação da moeda única. Basta ver hoje como é que está a Argentina, numa situação delicadíssima na economia, né? Como também não faz sentido falar num mercado livre com os chineses. Faz sentido buscar investimentos de parceiros chineses por aqui? Lógico que faz. Eles podem aumentar a troca de tecnologias, melhorar portos, tem um amplo conhecimento em infraestrutura, aeroportos, estradas, e isso seria ótimo. Mas não dá para pensar neste momento, com os impostos que temos por aqui. Imagina o empresário brasileiro brigando com o empresário chinês com a quantidade de impostos que ele paga por aqui, porque seria uma tragédia para a indústria brasileira querer competir, pelo menos nesse momento, com a potência chinesa. Aí sim, se isso acontecer, não vai acontecer, tá? Mas se isso acontecesse, seria vender a alma para a China, não a comunista, né? Mas como disse o chanceler Ernesto Araújo, seria vender a alma para a China capitalista mesmo. Isso definitivamente a economia brasileira não precisa. E vamos em frente, tocando o barquinho.